Cada dia mais, serviços de resgate nas ruas e atendimentos emergenciais dos hospitais estão sendo usados por vítimas de acidente de motocicleta. No ano de 2011, foram mais de 72 mil internações de vítimas de acidente de trânsito. Desse total, mais de 35 mil foram vítimas de acidente de moto, o que representa quase 50%. Há 40 anos, ela era uma personagem rara nas ruas brasileiras. A motocicleta só se tornou um meio de transporte popular na última década. Em 1962, eram registradas no Brasil 162 mil motos e hoje, segundo dados do Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, são mais de 19 milhões de motocicletas no país. Ela também se tornou um veículo, ágil, pequeno, barato, com consumo básico, de combustível e por conta do trânsito também, Em alguns estados do norte e nordeste do Brasil, o número de motos já superou o número de carros, segundo o Denatran. A popularização do veículo provocou consequências negativas para o trânsito, como a imprudência e o aumento do número de acidentes. A vida sobre rodas é uma verdadeira disputa por espaço, onde a pressa e a facilidade de locomoção podem resultar em uma trágica parceria. O último dado disponível pelo Ministério da Saúde aponta que mais de 12 mil motociclistas morrem por ano em acidentes. Essa é a segunda maior taxa de óbitos de todo o mundo, ficando atrás apenas do Paraguai. Dados do seguro DPVAT afirmam que em 2014 foram mais de 580 mil vítimas em acidentes com motocicletas. E o número de internações cresceu 115% nos últimos 6 anos. Só no ano passado foram aproximadamente 200 mil. Cenas como estas são comuns e grande parte desses acidentes acontecem devido ao comportamento dos motociclistas. Demonstra a imperícia total do motociclista. Muitas vezes eles mesmos se colocam em locais de risco, entre veículos, passando nos corredores, tirando finas na hora da ultrapassagem, e isso o veículo, sendo um carro, um caminhão, um ônibus em movimento, é fatal, pode ser por segundos acontecer um acidente. Para os motoristas, a conduta dos motociclistas colaboram para um trânsito mais perigoso. Péssimo. Não do motociclista, dos motoboy. Não respeita motorista, não respeita nada. É um pouco de risco, Porque eles trabalham, eles precisam, então tem que ser meio rápido, por causa de entrega, tempo, então. Mas é perigoso. Fazem muita irresponsabilidade, na verdade, Abusa da sorte. Abusam muito, tá? Eles se comportam como se eles fossem donos da rua. Eles são, principalmente os motociclistas, Que devem, as leis para o motociclista é a mesma do condutor do automóvel. Eles deveriam andar como nós andamos, como nós somos obrigados a andar. Pelo veículo, a moto ser um veículo muito pequeno, ele se coloca em todo momento em pontos cegos, do veículo, seja ele o automóvel, o caminhão, o ônibus. Então, nesses pontos, é um risco eminente. Os erros e a imprudência dos motociclistas são as principais causas de acidentes, agravados pela combinação de substâncias entorpecentes e direção. Sábado e domingo morre por quê? Porque o cara tá na vila, ele bebe, ele usa droga, ele anda sem capacete, não tem fiscalização nenhuma, ele cai, bate a cabeça e morre. A imprudência como causadora principal na lista das tragédias com motocicletas deve ser diferenciada do que pode ser considerado acidente. O acidente, que a gente costuma falar, é um fato inesperado da natureza, Cai uma tromba d'água, um raio, isso sim é um acidente, porque você não está esperando. A partir do momento que você assume, você sobe numa motocicleta, vai dirigir essa motocicleta, desenvolve velocidades muito grandes, passa entre os corredores, passa no sinal vermelho, não respeita o pedestre, você está assumindo o seu risco. Joel conhece bem a realidade caótica do trânsito de São Paulo. Percorre com sua moto as ruas da capital paulista há 8 anos.
Já sentiu na pele as consequências de alguns acidentes e afirma que a falta de preparo e experiência podem influenciar no número de acidentes. Os acidentes acontecem mais quando você está iniciando, né? Andar de moto. E os meus mesmo foram mais no início, né? De alguma forma foi uma falta de experiência. Eu também podia, depois que você para com calma, você fala assim, devia ter ido devagar, esperado passar. Então, assim, algumas coisas você vai angariando experiência, né? Sarita também é apaixonada pela aventura sobre duas rodas e carrega há 10 anos as marcas de um grave acidente que sofreu com sua irmã, que na época era uma criança, mas precisa conviver com as sequelas até hoje. Quando foi fazer a cirurgia, deu uma hemorragia interna, né? Foi constatado isso no hospital, fui para o centro cirúrgico. O pâncreas, né? Teve uma bolsinha do lado dele que parece que explodiu. O meu intestino deu uma esmagada, eu tirei 15 centímetros de intestino na cirurgia. Tive, né, parada cardíaca durante a cirurgia, depois também na UTI. E a minha irmã, ela teve fratura, como ela estava com a bochecha aberta, né? Teve fratura no rosto, né? No osso do rosto, acabou trincando. Os dentes dela, ela perdeu 4 dentes inteiros, com raiz e tudo. Para reduzir o alto número de acidentes e transformar o trânsito em um ambiente pacífico, é preciso uma mudança no comportamento dos condutores. Conscientização e educação, que é o caminho que eu acho que vai levar a trazer a galera para uma convivência pacífica. E a melhor forma de evitar acidentes é respeitar as leis de trânsito. A motocicleta, ela tem um sinônimo de liberdade, né? Então, o motociclista, a hora que ele sobe numa moto, a primeira coisa que ele tem que pensar é que o viário, né, as nossas vias, as nossas ruas, avenidas, não é pista de corrida. Não tente chegar mais rápido no seu destino, porque isso pode custar a sua vida, né, a vida do motociclista e a vida de um pedestre ou um ciclista. O índice de consumidores que pretendem efetuar uma compra de bens duráveis no primeiro trimestre de 2016 é de 41,2%. A informação é fruto de um estudo realizado pelo IBEVAR, Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo. Este indicador é o mais baixo registrado nos últimos 12 anos. Com a inflação alta, o consumidor também sofre na hora de comprar itens básicos para a família. Veja. E para amenizar os efeitos da crise no bolso, algumas medidas são necessárias para não comprometer o orçamento doméstico. Neste caso, uma mudança de comportamento pode equilibrar as contas de casa e reduzir o gasto com coisas supérfluas. É possível, mas a gente percebe que tem pessoas que estão mais propensas a querer mudar efetivamente, começam a fazer alguma coisa para isso, e tem pessoas que não querem mudar. Para um adulto mudar hábitos e comportamentos, principalmente nessa questão financeira de anos, é mais complicado. Não é impossível, mas é muito mais difícil. Por isso que nós, educadores financeiros, vemos essa questão da educação financeira estar nas escolas, como já tem hoje, graças a Deus, várias escolas adotando educação financeira na grade curricular, para realmente preparar a criança e o jovem para quando chegar na fase adulta saber administrar o seu dinheiro. Esta não é a primeira crise financeira que o Luciano vê. E ele só vê mesmo, porque o aposentado sabe gerenciar muito bem suas finanças a ponto de não sofrer o reflexo da crise. Todos os gastos são controlados. Exemplo disso é a lista de compras que ele sempre carrega nas mãos quando vai ao supermercado. Sempre eu fiz, porque eu só compro o necessário para casa. Não consome além? Além não, nunca consumi. E essa sua administração aí financeira aí tem ajudado até mesmo nesse período de crise? Tenho, sem dúvida. As pessoas educadas financeiramente, aquelas que sabem como administrar o seu dinheiro, nesses momentos elas passam por essa situação com uma forma muito mais tranquila, né? Não que ele não vai ter problema, mas ele vai saber passar por isso realocando alguns gastos para outros que não podem ser diminuídos, mas realocando e mantendo o equilíbrio. Agora, aquelas pessoas que não conseguem administrar o seu dinheiro, não têm noção de onde gasta, continua gastando muito, ganhando o mesmo valor, ou mesmo que tenha um aumento, ele sempre está gastando mais e descompassa com essa questão. Vai usar o dinheiro virtual, que a sua dívida cresce, se você não tiver o controle, a sua dívida cresce muito rápido. A saúde financeira da família depende da ação de todos. Então o casal deve conversar com os filhos, dizer a crise econômica
que está neste momento no Brasil é muito grave. Hoje, vocês acham que não, a coisa não chegou aqui? Que bom, mas poderá chegar. E se chegar, devemos estar preparados. Guarde um dinheirinho na poupança, deixe esse dinheiro para o dia de amanhã, porque pode ser que o dia de amanhã seja bem pior do que o dia de hoje. Tomara que não. Ainda falando de economia, o advogado e especialista em gestão ambiental Alex Carneiro comenta como a sustentabilidade é importante para o desenvolvimento econômico. O que você acha que Al Gore e Obama têm em comum no aspecto de sustentabilidade? O ponto comum com eles e também conosco é a economia. A sustentabilidade é um conceito que surgiu não apenas numa perspectiva de conservação, mas porque vivemos um sistema econômico capitalista e vivemos um sistema que exige o desenvolvimento dos estados. Nesse sentido, não podemos olhar para a questão da sustentabilidade simplesmente de forma romântica, mas precisamos pensar na sustentabilidade a partir de ações que podemos produzir para que os recursos produtivos possam ser adequadamente explorados. Precisamos tratar de todos os tipos de recursos de forma equilibrada, olhando para isso, para que nós possamos perceber que a escassez de recursos tem reflexo direto na questão econômica, bem como a toda atividade econômica, se não feita de maneira equilibrada, gerará impacto claro diante do meio ambiente. Assim, eu quero lhe chamar a atenção para pensar sempre na sustentabilidade, não apenas na perspectiva social e de cidadania, mas também na perspectiva econômica. Quer você trate isso particularmente, quer você trate na sua empresa. Porque a questão da sustentabilidade está ligada, na verdade, ao desenvolvimento econômico sustentável. Logo, quer seja Al Gore, quer seja Obama, quer sejam nós. Precisamos tratar, nos preocupando e entendendo que a sustentabilidade existe dentro do sistema que nós vivemos, um sistema capitalista. Você vai ficar sabendo depois do intervalo. Quais são os motivos que levam pessoas a trocar o carro ou ônibus por uma bicicleta como meio de transporte? É já já.